Queria apresentar para vocês o nosso quadro A Sua Voz. Esse que é um quadro que eu tenho muito carinho especial, porque a gente dá luz às histórias das nossas ouvintes, de quem assiste a gente, e tenho certeza que muitas mulheres vão se sentir representadas com esses relatos. E nesse quadro, a gente tem a ajuda de duas especialistas que vão nos ajudar a endereçar algumas dessas questões. Então eu tenho a Andressa Tans, ela que é psicóloga clínica, neuropsicóloga, palestrante, escritora e é fundadora, diretora da Clínica Límbicos. Andressa, muito obrigada, que honra te ter aqui ao meu lado. Obrigada por entrar nesse projeto com a gente para tentar transformar e ajudar a vida de outras mulheres. Eu que agradeço, Lívia. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Que bom, fico muito feliz. E Cláudia Lisboa, que eu conheço há muitos anos, óbvio, ela é mentora de executivos, também é palestrante, é treinadora de líderes e ela é fundadora da Soul Academy. Sim, eu estou muito feliz também de estar nesse projeto com vocês duas, né? Cada uma entrou numa etapa diferente da minha vida. E a gente poder, com esse programa, levar para as mulheres mais esclarecimento, né? Expansão da consciência, empoderamento, a gente podendo orientar de forma psicológica, né? Cuidando da saúde mental dessas mulheres, da carreira delas, né? Olhando para essa questão de performance, de autoestima. Então, eu acho que é um programa que vai contribuir muito mesmo para as mulheres, né? De mulheres para mulheres e ao lado de mulheres maravilhosas como vocês. E se você tem uma história que você queira compartilhar com a gente, manda para o nosso e-mail. Lembrando que, mais uma vez, o Donas da Voz é um ambiente seguro, ele é desprovido de qualquer julgamento e a gente está aqui justamente para tentar ajudar. E tenho certeza, como eu mencionei anteriormente, que muitas mulheres vão se sentir representadas pela sua história. E no Donas da Voz hoje, no quadro A Sua Voz, a gente tem uma história difícil. E o tema de hoje é abusos na infância. Eu vou ler a história da ouvinte e depois a gente vai discutir e ter uma concepção. A gente vai tentar ajudar essas mulheres que estão enviando a carta. Abusos na infância. A carta da ouvinte começa assim. Menina mulher, será que é isso que eu sou? Uma mulher de 31 anos de idade tem vários momentos de dificuldade. Esconde-se atrás de uma garotinha indefesa, sem malícia, que desejava o decorrer de sua infância. Algo tão simples como o amor e a segurança de um pai e mãe. Nada mais do que isso. Essa garotinha jamais quis tornar-se vítima ou cúmplice de algo tão sujo, tão indigno de criaturas vindas de Deus. Hoje olho para essa menina e me pergunto, será que o infeliz desastre de ter nascido filha desse pai, que sabe-se lá por qual razão possui dentro de si essa doença negra e maligna, que arrasta e contamina suas filhas, levando-as a um tormento que parece jamais ter fim? Na imensidão desse tormento, vejo-te, menina, mulher, numa busca desesperada de amor. E nessa busca perdes algo muito valioso, teu amor próprio, teus valores, tua alegria verdadeira e até mesmo a tua virtude como mãe e esposa. Que maldição carregas, doce menina? Que fizeste tu para atrair o olhar devorador desse homem que insiste em te chamar de minha filha? Que possuis, menina, que deveria tão somente amá-la de uma maneira pura e fraternal? Olhe para ti, menina. O que fizeste com a tua pureza? Por que traístes a ti mesma? Que queres, criatura? Por que olhas para essa indefesa menina como se te pertencesse? Que queres, infame? Não tens o direito de olhá-la com cabeça, com malícia. Não vês que é somente uma criança? Por que não a deixa dormir em paz? Afasta-te. Ela não precisa que lhe dê banho. Não necessita da sua atenção especial, nem mesmo passear contigo. Não a arraste para esses lugares solitários e escuros. Ó mãe, por que tinhas que ficar doente se ausentando de casa? Já vai ter outro bebê? Como eu fico? Ó menina, foste mulher quando não devias e hoje és menina e não mulher. Acorde, menina. Não vês que eles já estão te tornando mulher? Queres que ele descubra que tem pelos, que já não é mais tão menina? Acorde. Não adianta, não é mesmo? Já estás acordada. Não consegues fazer com que pare.
Mas olhe, eu estou aqui, já sou uma mulher. Grite aos 4 cantos do mundo, faça com que ele pare. Não a toque, seu imundo, não és dignos nem sequer de olhar para ela. Saia de sua vida e de seu caminho. Esqueça que é sua filha. Nossa, que pesada, né? Que história difícil de ler. Muitas vezes a gente fica emocionado porque a gente sabe que é a realidade de milhares de mulheres que estão aqui nos assistindo. E aí, Andressa, eu queria começar por você, porque eu já ouvi muito dizer que nesses casos de abuso sexual existe um sentimento de prazer misturado à dor que essa mulher sente. Eu queria entender um pouquinho de você ouvindo essa história, sobre a tua ótica, o que a gente pode trazer de relevante para tentar elucidar essa situação terrível que foi descrita aqui nessa história. Na verdade, o abuso sexual infantil ou o abuso sexual mesmo na idade adulta é um trauma muito complexo e ele dilacera a vida da criança e da pessoa adulta também, né? Não importa se ela foi abusada sexualmente, né, na infância ou na idade adulta. É que na infância, como o cérebro, ele ainda está em formação e a gente tem uma parte muito importante que é o córtex pré-frontal e ele se forma, ele consolida a formação quando a gente está aí por volta dos 25, 27 anos, né? Então, se antes disso houveram traumas complexos, então é muito difícil a reestruturação de uma saúde mental sem ajuda de profissionais. Então, o que acontece? A criança pequena, o abuso sexual infantil, ele tem um percentual muito alto de acontecer dentro da casa da vítima, com familiares, né? A maioria dos abusadores, eles foram abusados da infância também. Nem sempre quem sofreu abuso será um abusador, né? Então, o primeiro de tudo, essa questão do prazer e da dor. A gente entra no campo da fisiologia. O nosso corpo, ele foi estruturado, cada parte, para executar uma atividade. Então, eu vou dar um exemplo. Quando a gente vai cozinhar e a gente pica a cebola, por mais que a gente queira, a gente faça força para não chorar, os nossos olhos, o canal lacrimal, vai expelir lágrima. Por quê? Porque ele foi projetado para isso. Então não tem força cerebral e mental que vai impedir que haja uma ação autonômica de acordo com a nossa fisiologia. E a criança pequena, quando ela é tocada numa área genital, no clitóris, ela vai sentir cócega. A criança pequenininha é cócega porque ela não entende ainda. Então começa como uma brincadeira dentro de casa, na maioria das vezes na hora do banho, né? E nessa história que eu conheço, que você relatou, começou com uma criança de 2 anos de idade. E é uma cócega. Aí vai ficando maiorzinha a menina e apesar dela sentir repulsa, raiva, ela tá sendo erotizada ali, tá sentindo prazer. Que difícil, né? É Porque muito. na cabeça dela deve Isso. haver aquela culpa. Por que eu tô sentindo prazer numa coisa que deveria estar me causando dor? Isso. Né? Eu imagino quão confuso deve ser isso na cabeça de uma criança. É justamente isso. Ali na primeira infância, dos 2 aos 6 anos, a confusão é muito grande. Confusão mental. Porque é uma brincadeira, né? Aquilo é legal, mas ela, a partir dos 6 anos que ela começa a perceber que não é mais legal. Mas a fisiologia, ela é autonômica, como eu disse. Continua o estímulo a ser liberado. Então, ela fica dividida. Como assim? Então, eu que sou culpada. Aconteceu tudo isso por minha culpa. Que é o mais comum, né? Quando a Isso. gente olha para a situação de pessoas que sofreram abuso, o sentimento de culpa é o principal que ecoa.
Foi tudo culpa minha, né? Isso. Ele me olhou porque eu me insinuei, porque Isso. eu era bonita. Isso. Né? Isso Então, é o complicado. problema, né, que é instalado no cérebro da vítima é que ela é defeituosa, que ela é estragada e que tudo que dá de errado é por culpa dela. Por isso que em casos de abuso sexual, a gente vê muitas tentativas de suicídio e automutilação. Porque se eu sou suja, tá? Essas vítimas, elas crescem com uma sensação de impureza. Você vê que ela fala aqui, né? De ter roubado a pureza de uma criança. Então, ela se sente suja, né? E ela foi violada, violentada. Então, ela se sente indigna de ter uma vida como as outras crianças. Ela começa a ir para a escola, ela se acha totalmente diferente das outras crianças. Então, ela não pode ser feliz, ela não pode brincar. Então, uma criança que apresenta vários comportamentos estereotipados, uma tristeza imensa. Então, é um dos traumas mais complexos. Eu queria até entrar nesse tema, porque assim, dificilmente você vê a pessoa fazendo terapia. Eu acho assim, que as pessoas deviam dar o check que dão na terapia, que dão na academia, as Isso. pessoas deviam dar isso na terapia, Isso. né? Porque a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa tratar. Porque todos nós temos traumas, todos nós temos questões. Né? Eu queria perguntar para Cláudia, quando a gente chega na vida adulta, por exemplo, a gente passa por um trauma desse, de abuso, né? E a gente não tratou, Certo. tá? Como isso impacta, como esse trauma pode impactar na vida, na autoestima dessa mulher e na carreira dela? Então a pessoa pode sofrer sabotadores e ela pode começar a duvidar da própria competência dela, ela começar a ter conquistas profissionais, ela não achar que ela chegou ali por mérito, né? Então foi porque ela seduziu ou ela deixou entender, né? Ou Ela mesma acha isso dela? Acha isso dela. Ela começa a colocar em dúvidas a própria competência, né? Ou ela simplesmente não consegue obter nenhum tipo de êxito na vida profissional. Então, é aquela pessoa que fica ali à margem, se conforma com qualquer coisa, porque acha que merece qualquer coisa, é menos-valia, né? A autoestima totalmente abalada, não tem segurança de se expor, não tem segurança de colocar suas ideias. Imagina, essa história é um poema de uma criança, é um poema, você olha, é um desabafo poema, né? Que se coloca na posição de criança escrevendo, né? O que eu acho mais interessante. Uma adulta escrevendo como se ela ainda fosse... E é a criança machucada, né? Porque... todos nós temos a nossa criança dentro da gente, né? Sim. Então, é a criança machucada dela. Imagina isso no ambiente de trabalho, né? Que autoconfiança ela vai ter? E se tiver, né? Porque o ser humano é muito complexo, não é tão simples assim. Pode ser que essa pessoa, aparentemente no trabalho, tenha uma autoestima legal. Você vê assim, nossa, essa pessoa, né? Bonita, sedutora, envolvente, articulada, mas ela tá cheia de trauma ali por dentro, cheia de inseguranças, com a questão do não merecimento. Okay? É muito difícil, né? Daí a importância da gente se tratar. E eu não falo só quem tem traumas, né? Porque a Andressa, que é especialista em trauma, pode dizer melhor. Não precisa ser uma coisa grave para conotar um trauma, né? Pode ser acho que vai de acordo com o que a gente tem recurso para administrar. Você podia falar um pouquinho disso? Na verdade, as pessoas, claro, né, desconhecem o que é trauma, como que é isso, né? Então, nós especialistas em traumas, a gente elenca que tem o trauma de ter pequeno e o trauma de ter grande. O ter grande são os abusos sexuais, as violências, as agressões, né? Mesmo as psicológicas, porque é de um espectro muito, assim, grande, que você escuta que um falou pro outro, né? E desde pequenininho escutando, né? Coisas horríveis. Então, qual que é a diferença? Na infância, quando você estava almoçando e de repente isso acontece muito, né? Quem é mãe sabe. E você tá almoçando e a criança esbarra no copo e derruba o suco na mesa e suja tudo. A mãe ou o pai, muitas e muitas vezes, grita e xinga essa criança. Você é burro, você não presta atenção em nada, você é desajeitado, você não pode sentar à mesa que você faz sujeira, onde você passa, você derruba as coisas porque você não tem jeito. O que o cérebro dessa criança entendeu? Eu sou estragado, eu sou quebrado.
Onde eu boto a mão eu quebro, tudo que eu faço não dá certo, tudo que sai de mim sai errado. E ela cresce um adulto, ela foi sentenciada, eu falo que é um adesivo, uma placa que ela recebeu dos pais, e na idade adulta, ela já chega avisando, ó, tira tudo do ambiente porque eu sou desastrada, eu já chego derrubando, tem muito também, olha, eu sou descendente de italiano, eu falo com as mãos, eu derrubo tudo, eu já chego quebrando tudo. Ela já chega avisando, porque o cérebro dela a todo momento tá lembrando a ela que ela é desajeitada, que ela é quebrada, que ela é estragada. Então, isso é um trauma de ter, mas é um trauma. Isso atrapalha o desenvolvimento dessa criança, do adolescente e do adulto. Os traumas de ter grande são as catástrofes, que sejam acidentes de qualquer espécie, natureza, aéreo, terrestre, né? Eu já atendi vários casos onde pessoas que sofreram acidentes automobilísticos, e quando a gente aciona o núcleo traumático, aquela memória, ela sentiu o cheiro do asfalto queimado, da freada do pneu. Nossa. Então, para ver o quanto o cérebro, ele capta tudo que tá ali, assim, são flashes, né? Porque, na verdade, é como se fosse cortado por cenas, né? Porque senão a gente não sobreviveria. Então, a gente lembra por parte só, não lembra certinho. Tem gente que fala, olha, eu só vi quando o carro começou a capotar, depois eu não lembro de mais nada. É o cérebro tentando proteger essa vítima, né? De todo aquele caos que se deu e o pavor frente à morte. Então, tudo aquilo que implica em medo da morte, que implica risco à minha vida, é um trauma de T grande. No caso dessa moça que enviou a história, é um T grande. É um T bem grande, porque é um trauma, assim, é um dos traumas mais complexos que existe, porque começou, como eu disse, né? Lá no comecinho da infância, quando essa parte do córtex pré-frontal tava lá um cisquinho, que consolida com 25, próximo aos 30 anos. E essa parte é a parte do raciocínio lógico, do planejamento, é a parte que segura o meu impulso de agir. Então eu penso, não vou atravessar a rua porque eu tenho que olhar primeiro. Então aqui nessa parte a gente tem outra partezinha que chama controle inibitório. Isso dá uma regulação para as nossas emoções que vêm mais gritantes. E aí o raciocínio, peraí, deixa eu respirar, eu vou responder aqui mais ponderadamente, mas o cérebro, ele traz um impulso de talvez, de avançar em cima da pessoa, dependendo do nível, do grau da raiva que eu tô. Então, o que eu percebo, e assim, eu acho que é um motivo de muita atenção para todo mundo, é que a gente pode ter muitos traumas sem saber que tem os traumas. Com certeza. Coisas que a gente viveu e passou na nossa infância, que a gente replica o comportamento na vida adulta, e é um trauma. Sim, e a gente replica porque se eu desde pequenininha, eu vivi naquele ambiente onde o papai e a mamãe agiam daquele jeito, então é a melhor maneira, não é? De eu agir, porque eles são minha referência, né? São os meus primeiros professores. Então, eu escuto muitas pessoas no consultório, né? Muitos pacientes dizendo assim, olha, eu faço de tudo para não ser como o meu pai ou como a minha mãe, né? Eu falo que eu, junto com esse paciente, eu não tô lá para encarcerar os pais, mas a gente precisa ver, né, o que era disfuncional e tentar ajudar o paciente a mudar o comportamento dele, que ele herdou. Até porque eu não acho que esses pais tenham consciência, tá? Não, eles não têm consciência. Porque eles também foram traumatizados. Exato. Então, assim, é uma coisa inconsciente, então aqui ninguém tá pra julgar, crucificar ninguém, é só pra deixar isso claro. É que as pessoas acabam dando o que elas têm pra dar. Então, assim como a gente passa por traumas, os nossos pais passam por traumas, nossos avós, e isso vem em cadeia se replicando, né? Então, por isso a importância até da gente buscar ajuda terapêutica, né? Para se conhecer e conseguir, obviamente, ter uma vida mais saudável, né? Até diria isso. É interessante, Lívia, só rapidinho, um adendo, que você falou que vem em cadeias. A gente tem trauma vicariante, a gente tem trauma transgeracional, a gente tem trauma intrauterino. Então, a gente tem um leque que as pessoas não imaginam. E isso que falou de cadeia é muito importante, gente, porque a gente tem os traumas transgeracionais. Então, às vezes, eu desenvolvi uma doença, mas ela não tem nada a ver comigo. Mas eu preciso ser leal a um clã que não está mais presente. Então, quando a minha avó liberou o óvulo que deu vida, a vida da minha mãe, por exemplo,
o meu óvulo foi liberado junto. Então eu trago não só os traços e as vivências da minha avó, mas da minha bisavó, da minha tataravó. Isso a gente conta em mais ou menos 5 gerações. E o abuso sexual, ele é de ordem transgeracional. E neste caso que nós contamos a história hoje, né? Eu perguntei para essa paciente: você sabia que os seus irmãos provavelmente sofreram abuso? Ela regalou os olhos, olhou para mim como você sabe? Ela falou, sim, eles sofreram. Aí ela perguntou, como você sabe? Porque geralmente o trauma que está relacionado a abuso sexual, ele vem de gerações e gerações. Só que é um assunto que fica velado para não tirar a forma daquela família. Olha isso. Aquela família precisa continuar naquele formato. É como se fosse uma desonra, quebrar esse ciclo do formato dessa família. E isso fica velado. É por isso que às vezes as filhas não contam para a mãe, né? E tem abuso de ordem de avós com seus netos meninos, tá? Isso vem crescendo, isso é pouco falado, né? Então, é tudo muito complexo. Inclusive, os casos de abuso, a maioria estão dentro do seio familiar, né, Andressa? Seio familiar. Aí a gente tem de 74% a 76%, né? Acontecido no seio familiar, no meio da família. Então, a gente não tem que falar para a criança, olha só, cuidado com os estranhos. A gente precisa ensinar para as nossas crianças. Olha só, se você perceber que um adulto ou mesmo um adolescente, ele quer mexer nas suas partes íntimas, e uma coisa que é muito importante, é a gente começar a verbalizar o nome correto. Vagina e pênis. Não tem nada de moranguinho, de pepeca, nada disso. Por quê? Porque a gente tem caso onde a criança falava na escola pra tia: tia, o meu papai gosta de lamber o moranguinho. E a professora não entendia nada. E isso foram várias vezes que ela trazia esse relato. Então é muito importante que a gente ensine para as crianças e a gente enfatize. O nome é vagina e pênis. Então, qualquer outra criança que seja, um adolescente, um adulto, que quiser mexer na sua vagina, ou no seu pênis, ou no seu bumbum, ele não pode. E ensinar para as crianças, porque às vezes o toque acontece e a criança pequenina, ela sente cócega. Não tem a história de cócega nas nossas partes íntimas, na nossa vagina, no pênis. A mamãe e o papai precisa ensinar assim. E a mamãe com a menina, o papai com o menino, mesmo o papai junto com a mamãe, ensinar as crianças a se cuidarem, lavarem a vagina, o pênis, desde ter idade, sim. Porque o cérebro deles é uma esponja, eles aprendem muito rapidamente. Nossa, é inacreditável, né? Isso que você está contando, na verdade, acaba que a gente não tem ideia, né, do alcance que isso pode acontecer. Esse número de mais de 70% desses abusos acontecerem dentro de casa é assustador. Às vezes, uma coisa muito importante também é que às vezes a mãe, na dependência emocional do esposo, na dependência financeira do esposo, fecha os olhos. Permite. As filhas contam e elas não conseguem romper e o abuso continua. Que triste. É uma judiação. E aí, até pra gente finalizar, eu gosto de falar que a ideia é que a gente sempre trazer ações práticas para ajudar todo mundo que se sentiu representada nessa história, ou a paciente que mandou. Eu queria pedir para você, Andressa, quais ações práticas que uma mulher que passou por uma situação de abuso dessa magnitude, porque quando é pelo pai, todas são gravíssimas, tá? Mas a gente realmente arregala muito os olhos quando é um pai. O que você sugere em termos pessoais para que essa mulher procure ou faça? Então, a primeira coisa de tudo é essa mulher olhar para si, dentro dessa culpa gigantesca que ela sente, por em algum momento ela ter sido estimulada, tão pequenina, né, em sentido prazer, ela poder olhar para dentro e se liberar da culpa. A culpa não foi dela. Uhum. Ela era apenas uma criança, ela não podia evitar. Então se acolha, olhe para a criança que você foi, o quanto foi conflituoso, o quanto foi difícil. E depois, quando foi crescendo, quanto foi doído, doloroso. Então,
Acolha a tua criança e verbalize dentro da sua mente. É uma voz mental. Você, enquanto adulta que está me assistindo, né? Olhe lá para aquela menina que você foi e verbalize internamente que ela não teve culpa de nada, que ela era apenas uma criança sedenta por amor, proteção e cuidado. Então, valide ela nos sentimentos e na dor dela. Cuide dela dentro da sua mente, antes de qualquer coisa. Libere ela e se libere dessa culpa que tanto te dilacera. E procure ajuda de um psicólogo que possa te acolher, te entender do que houve na tua vida e dentro do teu cérebro, porque às vezes a gente faz tanta força para tentar arrancar do nosso coração uma dor gigantesca por conta de atitudes de uma pessoa adulta. Então a culpa nunca será da vítima em abuso sexual. Sempre vai ser do abusador. Procure ajuda psicológica. Lute bravamente para curar essa ferida que está aí no teu cérebro, no campo das suas memórias mais dolorosas. E se precisar, nós estamos aqui também. Mande as suas histórias. A gente vai estar narrando aqui, a gente vai estar contando e tentando te ajudar, mesmo que à distância, mas com amor, com luz, com incentivo de coragem. Então, se acolha sempre. A sua vida, ela vale tudo. Deus não te trouxe aqui para você ficar perdendo seus pedacinhos na estrada da vida. Se acolha, se liberte. Um grande beijo. Que mensagem linda, Andressa. De verdade, estou profundamente emocionada. Porque eu acho que essa é a angústia de muitas mulheres, né? Que acabam se culpando, sentindo essa culpa mesmo o resto da vida, né? Sim. E é uma ferida muito difícil de você conseguir curar. Por isso que eu sempre acho, você indicou justamente isso, ajuda, né? De profissionais que possam te amparar. Sim. Cláudia, quando a gente fala do fechamento, que dicas práticas você abordaria para essa mulher que está traumatizada, que está com a autoestima ferida, que não se sente segura, que se sente culpada profissionalmente? O que a gente pode fazer para tentar empoderar e ajudar essa mulher? A gente não sabe exatamente como está a vida profissional dela, a gente supõe algumas coisas, né? Evidentemente, com um trauma desse, possivelmente ela não está muito bem na carreira, muito feliz. Nesse campo não deve estar legal na vida dela. Então, tem algumas ações práticas, até porque ela precisa se enxergar, como a Andressa falou. Então, é muito básico ela fazer uma lista de todos os potenciais dela, das coisas que ela sabe fazer melhor, das competências, das habilidades. Qual é o meu melhor? Né? E se ela não souber, ela pode pedir ajuda para Pode. alguém de trabalho, por exemplo? Procurar um especialista, procurar alguém, um coach, procurar alguém para poder trazer às luzes isso para ela. Autoconhecimento, porque né? às vezes ela não tem esse autoconhecimento. Não ela tá tem. traumatizada e ela se acha um lixo. E muitas né? vezes ela se diminui, tá? Tem muitos potenciais ali, ela se diminui. Então, com a terapia, que com certeza ela vai ter que procurar, porque isso é básico, ela precisa disso, até para sobreviver, né, Andressa? Sim, Ela precisa trabalhar isso nela. Sim. Um trabalho de um especialista focado em carreira ajudaria muito ela, para ela olhar para os potenciais que ela tem, porque ela tem, tá? Ela é boa fazendo o que ela faz. O que você é boa no que você faz, né? Que te motiva, um caminho bom para a gente chegar onde a gente é melhor, é descobrir o que a gente nos motiva. Sempre tem algo que nos motiva, que a gente faz com gosto, a gente faz com prazer, né? Quando a gente acaba de fazer aquilo, mesmo cansado, a gente está energizado. Então, o que te energiza? O que, com uma tarefa que você acaba de fazer, uma atividade, e no final, mesmo cansado, você está feliz e energizado? É isso que ela tem que pensar. Ela vai chegar nas habilidades melhores dela, né? Mas ela tem que chegar nas características de comportamento que se destacam. O que ela faz no trabalho que é de melhor, tá? E por último, e não longe de ter, mas a gente tem que ter ações práticas, ela ter uma mentora mulher. Por que mulher? Porque no caso dessa nossa história, dessa ouvinte, da história da nossa ouvinte, ela precisa de uma mulher. Ela precisa ter como referência quem é a mulher que ela entende que é uma mulher de sucesso,
que está numa posição onde ela gostaria de estar futuramente, porque mentor pressupõe uma pessoa mais experiente que nós, tá? É uma pessoa que já chegou no lugar onde a gente queria, que é diferente de coach, ok? Então o mentor, ele está numa posição lá na frente, né? Então ele vai te pegar pela mão. Ela precisa identificar essa pessoa. Não necessariamente precisa ser pago. Muitas pessoas acham que precisa pagar mentor. Não, né? Pode ser alguém da empresa que você admira, você chega ali, eu admiro muito o seu trabalho, queria entender como você chegou, como você se preparou. Você aceita ser minha mentora? E essa mentoria pode ser de forma informal, né? Ela não precisa... Tem pago, tem até gratuito, tá, gente? Mentorias gratuitas, principalmente para mulheres. Então, ela precisa de uma mentora. Inclusive, essa mentora pode identificar esses talentos dela, tá? Então, Maravilha. essas dicas que eu daria para nossa ouvinte aqui. Que Tá bom? maravilha, obrigada. Eu acho que é muito importante a gente abordar essas questões e ter um pouco de empatia, né, com a pessoa que está do nosso lado, porque todos nós temos questões, né? Cada um passa por sua própria luta. Então, se a gente se junta nessa empatia, em tentar entender o outro e respeitar mais o outro, tenho certeza que o mundo seria um mundo bem melhor. Então, se você também, encerrando hoje o quadro, se você tem uma história que você queira compartilhar com a gente, que você queira trazer luz para a sua história e que a gente possa aqui tentar te ajudar de alguma forma, envia pra gente, pro nosso e-mail, donasdavozpodcast@gmail.com, que a gente vai tentar trazer aqui a luz, tentar te ajudar de alguma forma, lembrando que todas as histórias, elas são feitas de forma anônima e aqui é um ambiente super seguro, em que aqui a gente espera seja uma rede de apoio e sororidade mútuos. E muito obrigada pela sua audiência de hoje e a gente se vê já já.